Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto. Eu sou Ana Jussiara, sou psicóloga clínica. Eu sou Bruna Bernardes, também psicóloga clínica. E esse é o Podcast, um papo de comadre sob a luz da Gestalt terapia. Assim como os peixes que estão cercados por um mar vasto e fluido, estamos imersos em um mundo de possibilidades. Possibilidades de ser, de existir, de estar, de pessoas, de coisas. E a partir do contato com o outro é que há fluidez, movimento, mudança. Podcast é um convite ao encontro, à fluidez de ideias e experiências. E a gente está muito, muito feliz, né, Ju, de apresentar a nossa primeira convidada. Assim, não tinha outra pessoa para inaugurar esse projeto com a gente. Sim. É uma honra te ter aqui. Obrigada. E a gente vai apresentar então, né? Lenise Cajueiro. A gente quer apresentar para além dos títulos, porque a gente quer ver aqui Lenise crua, quem é realmente Lenise Cajueiro. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre Gestalt, que é um papo que a gente, enfim, gosta muito, né? Isso. Ok, muito obrigada, me sinto lisonjeada, estou assim, muito feliz de estar aqui com vocês, né, que já fizeram grupo, que são pessoas super comprometidas, né, o nosso trabalho, ele exige um compromisso, um comprometimento com o que a gente está fazendo, que afinal de contas é a vida psíquica do outro e que, na verdade, pega todo o processo, né? Social, religioso, não é somente o emocional. Então, para mim é uma honra, né? Estar aqui e igualmente. Aceitei o convite e vamos em frente. Então vamos lá, né? Então a gente pode começar com a primeira pergunta, que é: quem é Lenise Cajueiro? Quem é você? Nossa, meu Deus do céu. Bem, eu sou Lenise Ramos Cajueiro, né? Eu fui da primeira turma de psicologia aqui em Maceió. Fui, assim, abençoada e privilegiada, porque eu queria fazer psicologia, mas não tinha faculdade aqui. E, nessa ocasião, um grande educador aqui no estado, o padre Teófanes de Barros, ele fundou o SESMAC e veio o curso de psicologia. O curso acontecia à noite, eram 3 turmas de mais de 180 alunos, né? E, assim, a gente não tinha sede inicialmente, então nós ficamos itinerante, né? Vários lugares, até em igreja a gente teve aula, depois a gente ficou no Colégio São José, em seguida a gente foi para a Escola de Ciências Médicas. E para mim, assim, valeu a pena. Valeu a pena porque nesse período mesmo, assim, eu era muito jovem, assim como eu, havia muitas amigas, muitas colegas, e nós casamos durante a faculdade, tivemos filhos durante a faculdade, e nas ciências médicas, assim, desligavam o elevador, porque, afinal de contas, eram 180 alunos, isso da primeira turma, né? Eram 3 turmas de 60. Muita gente, né? Mas eu sempre acreditei e vou morrer acreditando, né? Porque quando eu me formei, era muito assim, psicologia não dá, parecia que estava falando de um produto, sabe, de uma loja. A gente vai trabalhar com o ser humano, com as pessoas, devolvendo a essas pessoas a questão da dignidade, da identidade. Então, assim, eu sempre acreditei. E assim que me formei, eu pensei em passar uns 6 meses descansando, porque a minha segunda filha ainda mamava, era bebê. Mas aí, de imediato, eu também fui, assim, abençoada, né? Eu recebi o convite para ensinar. Minha família vem de uma linhagem de professores e a profissão, outra profissão. Que bom que você recebeu esse convite, Recebi esse convite com um prazer imenso, assim, eu adoro dar aula, né? E aí eu fui trilhando muitos caminhos, né, de buscar os profissionais dessa época. Estava chegando aqui em Maceió a Lica, que é uma grande referência, né? A Lica Queiroz, né? Lica Queiroz, e enfim, tivemos uma jornada, e ainda temos, né? Tanto nós somos comadres, né? E aí, também, né? Que legal. Nós somos 3 comadres que a gente se trata como comadre e irmã. Sim. Sou eu, Lica e Maria do Carmo, que veio ano passado aqui falar sobre ansiedade, né? Sim. Que ela é de São Paulo. E é interessante, desculpa lhe interromper, que a gente se une, né? A gente que é da psicologia, a gente tem muitos assuntos em comum. Isso. Eu e Bruna, inclusive, nos nossos encontros pessoais, não profissionais, a gente tá falando de Gestalt. Isso, sim, perfeito. E eu acho que é importante até falar que
esse papo de comadre que a gente nem explicou por que é papo verdade. de comadre, né? Sim, sim. Porque Ju é madrinha, então, da minha filha, né? Escolhi ela pra ser madrinha. Desde quando a gente... Acho que a gente tinha quantos anos quando a gente se conheceu? Eu sei que tem mais de 10 anos. Enfim. Tem bem uns 15 anos de amizade. Tem muitos anos. Mas só pra essa relação de contextualizar... comadre tem 2 anos e alguma coisa, né? Isso, Só pra contextualizar. Por que é papo de comadre, né? Eu tô achando ótimo que vocês estejam contextualizando, porque muitas vezes a expressão conversa de comadre é como se ela não tivesse seriedade. Sim. Não é? Sim, A expressão, né? Isso é papo de comadre. E a gente quer desmistificar isso, na verdade, isso. né? E é interessante que eu acho que esse é um dos caminhos e uma das maiores propostas da gestalterapia é desmistificar. A gente vem com muitos conceitos, né? Então, quando eu terminei a faculdade, a turma só funcionava à noite e para o Conselho Federal, né, da Educação, o Ministério da Educação, ele legitimar o curso, teve que passar uma turma para tarde, né, para poder então fazer valer isso daí. E aí assim eu fui o que eu pude conhecendo, né, de trabalho, de curso, workshops, vivências. Hoje quando eu dou grupo, vocês passaram e passam por mim, sabe disso. A gente completa um ano de grupo, a gente faz um workshop com autobiografia, com fantasia cada e experiência tudo. profunda, Uma experiência profunda, né? Um resgate, né? Isso. Que é a proposta de levar a pessoa a entrar e integrar o seu interior. Sim. Né? E aí, assim, eu acho que qualquer profissional da área de psicologia, eu diria que todos de todas as áreas de humanas ou não, mas principalmente nós, eu acho que a gente tem o dever ético da gente se trabalhar. Né? Da gente fazer a terapia da gente, porque como que eu posso adentrar a dor, a alegria? Nós sabemos que vai haver muita identificação, né? É uma coisa que eu trabalho muito, né? Então a gente tem a nossa terapia, né? E essa conversa de comadre, eu acho que vai trazer o público para o desejo de conhecer isso daí e estabelecer uma intimidade, né, com essa ciência, né? Porque quando se fala em ciência, eu tenho uma forma diferente de trabalhar, porque quando se fala em ciência, as pessoas põem uma redoma, uma iluminação tão grande, que os cientistas e os profissionais, eles ficam ali num pedestal, eles ficam super distantes, né? E aí, quando a gestalterapia surgiu aqui no Brasil, e particularmente no Nordeste, ela ficou muito discriminada, porque estava surgindo, na época, toda a perspectiva de um trabalho corporal. Aí surgiu a biodança. A Marilda Bengo, que foi da minha turma, foi a primeira pessoa a trabalhar com biodança aqui em Maceió. Ela fez a formação dela fora e tudo. E nessa perspectiva da biodança, da gente ter uma intimidade de tocar, de se olhar, então, como era tudo novo, então as pessoas foram se permitindo, então se abraçava muito, se beijava. E aí nós tivemos, inclusive, colegas professores, lamentavelmente nem todo professor é um educador. Eu sinto, me perdoe se eu estiver sendo agressiva, mas essa é uma realidade. Então, nós tivemos um colega, ele era nosso professor, mas aí ele começou a ironizar, colocar-se em termos terríveis com o trabalho da biodança, né, que nem vale a pena colocar aqui, que não era biodança, se chamava psicodança. Não existia aqui, eu ia para Recife, sempre fui de procurar fora. E aí as pessoas foram se sentindo à vontade para tocar na outra, para olhar. E aí isso criou também uma situação delicada. Mas eu entendo perfeitamente, nós estávamos nascendo, nós estávamos conhecendo. Então, assim, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou historiando, porque certamente que esse professor mudou. Até mudou porque depois a gente se encontrou também no conselho, nós somos da primeira turma do conselho de psicologia, e ele mudou. Então, esse papo de comadre vem desmistificar muitas coisas da psicologia. É verdade. Eu acho que existe também uma questão de identificação, né? A psicologia é muito ampla e isso é muito positivo para a gente e para os nossos clientes, porque existe uma identificação ou não. Então, às vezes eu vou conhecer determinada área que eu não vou me identificar e tudo bem. Beijo, vamos para outra, né? Vamos ao encontro. Então, vamos utilizar o nosso tempo para falar da nossa identificação, do que a gente acredita e do que a gente vive, que é a gestalterapia. E falando de identificação e de gestalterapia, a gente queria saber o que é a gestalterapia, Lenise. Para você, como é que você explicaria para as pessoas que ainda não conhecem, mas têm uma curiosidade? Isso.
Aí, antes de dar um conceito, uma coisa, eu quero falar como foi que eu elaborei esse conceito, porque, como eu disse, veio aqui a biodança, né? Depois, assim, a turma foi dividida, e como ficou uma turma menor, tinha mais intimidade, e aí veio muito através da leitura. Posso dizer mesmo, sou uma leitora quanto mais, e aí, assim, a gente ia se interessando, os livros eram escassos ainda, os livros eram escassos, havia um preconceito com os próprios livros, né? Tem um livro chamado Tornar-se Presente, onde o autor, ele traz os experimentos, que a Gestalt trabalha as técnicas como experimentos, e as pessoas, talvez elas não acreditassem na própria criatividade, não é? Então, elas reproduziam aquele experimento que estava, então, o experimento disso, experimento daquilo. E aí, depois, a coisa foi se expandindo e cada um foi assumindo realmente não só a criatividade, como a responsabilidade, né? Porque haviam propostas nos livros que as pessoas... Mas não é isso. A gestalterapia traz a gente para o caminho da autenticidade. Primeira coisa, exatamente. Da autenticidade. Inclusive, cada gestalterapeuta é único. É único, exatamente. Então, a autenticidade, você ser o que você é. Acima de tudo, respeitando a individualidade e a autenticidade do outro, né? Então, assim, eu sou muito grata ao universo, porque eu venho dessa trajetória de depois, assim, passei muito tempo, fiz 2 anos de curso em Fortaleza, fiz curso em Recife, inclusive com o próprio Jorge Ponciano, o processo grupal, né? Sim. Então, assim, o tempo inteiro eu conhecendo comportamentos dos colegas de outras capitais, né? E que isso depende muito realmente, né, de como funciona. Mas, enfim, a Gestalt terapia é uma terapia que nos coloca realmente numa posição de respeitar a individualidade, né? Como cada um faz isso, se lê mais, se lê menos, se não critica, se não critica, bem, esse é o processo da pessoa, né? A gente eu vejo que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu tenho percebido que, como surgiram muitas abordagens, e eu acho isso ótimo, as pessoas começaram a levantar uma bandeira. Eu sempre digo em sala de aula, é tipo assim, o slogan, a minha salva, a sua não salva. Então, não é uma igreja, não é? E começaram a chamar a igrejinha, inclusive, com as abordagens. Isso aqui é uma igrejinha, isso aqui é não sei o quê. Primeiro, porque é uma identificação. Segundo, nós temos uma necessidade de ter um lugar que nos acolha, de pertencimento, né? Perfeitamente, de pertencimento. Tanto que, assim, durante muitos anos eu fui para muitos congressos nacionais de 2 em 2 anos, né? E aí, por exemplo, a Virgínia Suassuna, que é de Goiás, então ela, todo ano, quando tinha o congresso, ela fazia o pré-congresso, que era um encontro com profissionais do exterior para os formadores. Então, a gente teve essa oportunidade. E eu desejo muito que esse movimento cresça, né? Que cada colega possa ter... Já trouxe muita gente para aqui, para Maceió, porque, assim, sai, inclusive, muito mais cômodo e mais viável você ter uma pessoa que vem do que você ir até lá, né? Porque a despesa é muito maior, né? Mas a gestalterapia é isso. A gestalterapia é isso. E, para mim, a gestalterapia faz parte do meu sobrenome. Olha que coisa linda, né? Que me veio agora, viu? Mas eu acho legal, porque nós, como profissionais, a gente também tem que ter isso no estilo de vida, né? Acho que é o que a gente também está querendo trazer muito aqui. Perfeito. Que a gestalterapia é para a vida, não é só uma abordagem. No consultório, né? Não é só no consultório, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente vai começar a falar de Gestalt, não tem um ponto específico de partida. Qualquer lugar onde você quiser partir, né, para falar de Gestalt, já é um começo. Como você falou muito bem sobre o respeito à singularidade. Eu acho que eu gosto muito de começar por aí, mas eu acho que cada pessoa começa a explicar de um jeito, né? Cada gestalterapeuta é único, vai exercer a gestalterapia da sua forma. Mas o que me chamou para Gestalt, na verdade, foi essa questão da valorização à singularidade. Eu acho isso incrível. Esse cuidado, assim, com a não interpretação, com você não estar complementando ali a fala do cliente. Tem gente que vai ter o seu próprio tempo, né, de terminar uma frase, por exemplo. Outras pessoas poderiam julgar como devagar, né? Mas você está ali respeitando o tempo daquela pessoa, não completando as frases dela, né, e não interpretando. Você vai ser uma ferramenta para que a pessoa se perceba e acesse seus próprios conteúdos.
que você interpreta é completamente diferente de você fazer uma leitura do que a pessoa está trazendo da sua história. Sim. Quando a gente faz uma leitura, a pessoa fala assim, puxa, eu não tinha parado para pensar assim, é uma possibilidade. E aí a gente vai mostrar para a pessoa onde foi que a gente fez a leitura daquela fala dela. Ela né? própria vai começar a se perceber através da fala, né, da linguagem. E como ela fala, porque às vezes a gente tem isso, né, de, não, eu tô bem. Mas às vezes você tá com a cara assim, pra baixo. Às vezes seu corpo não tá comunicando isso, tá né? comunicando uma coisa completamente diferente. Então, assim, a importância também disso da Gestalt, né? De trabalhar com ser integral, né? De olhar para esse todo, que eu acho que é um pouquinho o que a gente também vai conversar aqui, né? Isso, e do terapeuta estar atento, né? Não só essa fala. Falou que tá bem? Ok, tá bem. Não, mas o seu rosto, ele tá me dando uma outra sensação. Posso te emprestar uma palavra? Que é aí que eu acho que casa com a leitura que você falou. Que eu acho que a leitura, ela fala de uma visão, de uma perspectiva que você teve, mas que não necessariamente corresponde com o que aquela pessoa quis dizer, com o que aquela pessoa está sentindo. E né? assim, o respeito que a gente desenvolve através da empatia, que eu acho que é essencial, isso daí, que faz parte das abordagens, né, fenomenológicas, existenciais, a questão da empatia. É a gente compreender que a pessoa está falando do mundo dela. O mundo dela pode ser parecido com o meu, mas não é o meu mundo. Exato. Né? Então, assim, nós somos seres únicos, individuais e ao mesmo tempo muito parecidos, afinal de contas, somos humanos, né? Então, existe toda uma questão voltada para isso. Mas o respeito à individualidade. E muitas vezes a pessoa, ela está falando, mas ela não está se ouvindo, né? É verdade, acontece. E muitas vezes ela tem a necessidade de falar, que houve uma época que se chamava muito tagarelar, para não entrar em contato. Agora, vejam bem, se ela busca terapia, é porque ela reconhece que há um caminho. Só que esse caminho, eu não tenho que dar quilometragem para ela. Você vai ter que fazer tantos quilômetros, né, daqui dessa sessão em diante. Não, eu vou tentar descobrir o quanto ela suporta, o quanto ela está aberta para. Se a gente pode comer aqui um prato super saboroso e cada um ter um paladar diferente. O prato foi feito da mesma forma. Então, nós somos humanos, não é? Mas cada um de nós tem uma história. E ainda tem uma coisa que eu falo sempre, é que assim, o cliente não sabe, né, que ele está favorecendo muito ao nosso inconsciente, né? Ele não sabe. Mas assim, nós somos parecidos, né? Nós somos parecidos, nós não somos iguais, nós somos parecidos. Mas isso, a gente precisa ter um cuidado muito grande para não nos levar a um nível de intimidade, trocar figurinha. Não. Eu sempre digo assim, que a gente se perguntar que parte minha vem com essa pessoa. Porque ela não foi para o vizinho, ela não foi para o José, para a Maria, ela foi para você. Então, que parte minha vem com essa pessoa? E vem. Daí a necessidade da nossa terapia, dos workshops, né? Isso permite com que a gente separe, né, o que é nosso e o que é do outro. Porque imagina um terapeuta que não se conhece, né? Ele ia estar misturado nesse outro o tempo inteiro. À medida que o cliente falasse uma coisa que te toca, você... não, acho que ele precisa ouvir isso, acho que ele precisa ir por aqui. Mas não, quando você se reconhece, você sabe a sua história, você sabe as suas dores, você sabe como é que você se sente em relação àquele conteúdo e consegue separar o que é seu e o que é do outro. Sim, totalmente. O Richard Reis, que é um gestalterapeuta que nós trouxemos, eu conheci ele no Sede Sapiense, lá em São Paulo, mas nós trouxemos ele aqui a Maceió, e ele fala muito sobre a importância da resistência, sobre a importância da transferência, que isso não se falava em gestalterapia. Era mais da psicanálise, da psicanálise, porque vem de lá mesmo, mas isso permeia qualquer abordagem. Porque o que é a resistência? Você não é resistente demais. Ele está protegendo algo que é vulnerável. E que bom que ele está protegendo. E aí eu digo sempre, a gente, hoje em dia, com tanta invasão, né? A gente fecha a nossa casa, é cão furioso, é não sei o quê. Por quê? Porque o que está lá dentro pode até ser voltado para os bens materiais, mas o que está lá dentro é vida. A nossa vida, a vida de quem vive com a gente, mora com a gente. Por isso que a gestalterapia, o Richard Reis, ele trouxe muito isso no trabalho dele da relação dialógica,
a gente precisa respeitar e compreender que essa pessoa está crescendo juntamente com o cliente. O cliente nem sabe o quanto está favorecendo. Agora, para isso, precisa ter permissão. Porque muitas vezes o terapeuta não é nem por vaidade, é o desejo de acertar. Aí, na imaturidade, não, nada a ver, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Verdade. Às vezes Só acaba tem, né? apressando o tempo De do ajudar cliente, ali, né? Porque eu acho que também tem a questão da empatia, de você se coloca tanto ali no lugar que você quer também ajudar aquele cliente, mas entender que tem o espaço, o tempo dele ali, né? Ele vai aos pouquinhos, no tempo dele já. A gente Vocês estão já trazendo, à medida que a gente vai falando, vocês já estão trazendo vários conceitos, e o conceito de empatia, eu passei um tempo que me inquietava muito, porque quando o conceito de empatia chegou para as abordagens, chegou assim: veja o mundo com seus olhos. Eu sinto o que você está sentindo. Eu até posso ver o mundo com seus olhos, mas ainda vou ver diferente. Porque os meus olhos estão contaminados pela minha história. A gente pode se identificar. Puxa vida, não é que eu passei por isso também? Que história parecida? Parecida. Às vezes a gente até diz assim, é isso, né? Quem aqui é igual à história, não é? Então, o conceito de empatia, ele foi muito deturpado com a melhor das intenções. Eu vejo que estava tudo começando com a melhor das intenções. É ver o mundo, por exemplo, hoje tem todo um trabalho da comunicação não violenta que ela é totalmente voltada para a empatia. Totalmente voltada para a empatia. Então, eu preciso me aproximar da dor que você está dizendo e não, tipo assim, desvalorizar. Isso acontece muito em família, né? Que é isso? Que exagero! Quando é que você vai parar de chorar? Não é para tanto. Não é para tanto. Quando é que você vai tomar a decisão de fazer isso, né? Então, isso está dentro de casa, na família. Mas no consultório, a gente precisa entender que aquela pessoa tem as limitações dela. E se ela está se protegendo, isso é um bom sinal. Porque quando a gestalterapia surgiu, as pessoas falavam muito essa coisa de transferência, isso não existe. Só existe transferência fora do contexto terapêutico, imagine na terapia, né? Então, a Gestalt foi resgatando, através de vários teóricos, conceitos que eram da psicanálise, mas totalmente, como é que eu posso dizer, totalmente utilizados, né, por nós. Lenise, eu fiquei aqui, você começou a falar um pouco da leitura no começo, eu acho que é uma boa até a gente pedir uma indicação mesmo para você, assim, de um livro que as pessoas, estudantes de psicologia, profissionais, possam começar a ler e adentrar, assim, nesse mundo da Gestalt. Um livro de entrada, né? Um livro de entrada. Olha, eu diria que o livro do Jorge Ponciano, Refazendo um Caminho. Maravilhoso. Porque, por exemplo, o livro Tornar-se Presente, não é, da Vera Stevens, é um livro voltado para as técnicas, né, para as técnicas. Aí a pessoa fala, essa técnica deu certo, eu vou. Não, a gente precisa conhecer a estrutura do cliente e ver o que é que a gente vai fazer com ele. Então, eu acho que é interessante. O livro do Jorge Ponciano, né? O livro do Jorge Ponciano, tem muitos outros livros que a gente pode deixar a indicação aqui, não é? Que assim, a gestalterapia, quando ela surgiu, ela não falava ainda o livro do gestalterapia integrada, ele passou mais de 30 anos, porque os autores já tinham morrido, e aí tem que ter permissão dos familiares e tudo mais para ele ser reeditado. Então, é um livro também que eu gosto muito, porque ele fala dos mecanismos de defesa da gestalterapia, ele traz propostas dos experimentos, né, assim, com muita seriedade, né? Porque, por exemplo, o livro Tornar-se Presente é um livro que a autora, na verdade, ela compilou várias técnicas, né? Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, tenho mais de 40 anos de formada e até hoje eu ainda vejo as pessoas encontraram lá no livro a técnica da rosa. Aí você vai ser uma rosa. Porque a gestalterapia coloca você em contato com as coisas, com os objetos, e você pode fazer isso com o material que a pessoa está trazendo. A escuta dela, você fazer isso, né? Então, eu sempre parto do princípio que a pessoa quer acertar. Sempre parte do princípio. Mas eu também deixo aqui esse recado. Abuse da sua criatividade. Com responsabilidade, abuse da sua criatividade.
Por exemplo, eu elaborei o trabalho que vocês conhecem durante o workshop, o trabalho com a fantasia mesmo, indumentária. Sim, adorei. Então, você inclusive. vai descobrir por que você escolheu aquela O meu fantasia. trabalho foi profundíssimo. Inclusive, eu lembro que eu estava grávida nessa época. Sim. E eu lembro que eu botei uma florzinha na... Isso. Fui de jardineira e botei uma florzinha na barriga. Isso. E a gente foi trabalhando aquilo, entendendo quanta coisa ali, a Isso. vida que estava para nascer. Assim, incrível olhar por essa outra perspectiva Isso, também que você trouxe. Eu participei de um dos encontros de Gestalt, onde teve um Gestalt em São Paulo, e ele, na verdade, me fez despertar para o trabalho com fotografias, porque ele escreveu e ele apresentou um trabalho de fotografias, né, dele mesmo, né? E no workshop, né, os alunos levam fotos de tudo o possível da vida deles, né? E vão fazer são o referências, álbum, né, da história deles. Da história dele, exatamente. E isso faz com que a pessoa se encontre e se reencontre. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna que ela dizia que a mãe dela, ela nunca tinha olhado para ela. Minha mãe nunca olhou para mim. Que forte. E aí, assim, quando ela levou as fotos, né? A mãe dela, ela enquanto bebê, está aqui no braço da mãe, o olhar da mãe é aqui, assim, ó, para o dela. Foi uma coisa linda. E aí ela levou fotos de festas de São João, de Semana Santa, sempre com roupas bonitas. Falei, nossa, parece que sua mãe festejava, não é? Tudo. E quem fazia essas roupas? Ela. Mas essa mãe não tinha dado atenção a ela. Entendeu? Não tinha dado atenção a ela. Para ela. Para ela, é. E aí ela foi entrando, sabe, numa emoção e foi compreendendo a necessidade dela de negar o que a mãe já tinha feito para ela. Então, todo o trabalho que a gente vai fazer em Gestalt tem que ter uma proposta. Tanto que depois que os alunos fazem e colocam as fotos, que eu peço, você pode levar 100 fotos, mas a gente só vai utilizar 9. Né? Dá um título. Se você coloca o título antes, né? Pode ser que depois ele não se enquadre, você vai dar um título. Então, a gestalterapia faz com que a gente vá se responsabilizando cada vez mais pelas descobertas, pelos sentimentos em relação às outras pessoas, né? Porque tal abordagem, vai falar o tempo inteiro na relação pai e filho, sim, é importante, é ódio do pai, é ódio da mãe, sim, mas e agora? Faz o que com isso? Exato. Faz o que com isso, né? Sim. É uma atualização de si mesmo, né? Sim. Você fez uma atualização hoje, amanhã pode não ser a mesma. Essa atualização já não pode se encaixar mais em você, né? E às vezes as pessoas até estranham isso. Poxa, mas eu estou sendo contraditória. Mas ontem eu pensei dessa forma. Ontem eu me senti assim em relação a tal pessoa. Mas tudo bem. É o que a teoria do Rogers chama de tendência atualizante, né? Porque, assim, quando eu conheci a Gestalt, eu conheci primeiro a ACP, que era abordagem centrada na pessoa. E aí me chamou a atenção que eu nunca tinha ido para um encontro, que eles nem chamam de congresso, um encontro da ACP. E eu fui em Natal, na praia de Ponta Negra. E aí, assim, mais de 200 pessoas num auditório imenso e aquele silêncio. Era a condução, muita gente ficou ficando inquieta. Era a condução. Todo mundo em silêncio. Quem quisesse começar, começaria. Aí ficava, mas você não vai falar não? Não vai falar, passando a responsabilidade, né? Não vai falar não, não vai falar não. E a orientação era, deixa que quando cada um quiser falar, vai falar. Então, existem formas de trabalho com uma proposta, com um objetivo. Não é, sabe, técnica por técnica, né? Para mim, foi um aprendizado imenso. Toda técnica precisa ter um para quê. Exatamente. Né? E ser aplicada no momento em que o cliente pode. Exatamente. Né? E como é que eu vou saber quando o cliente pode? A partir do que ele já me relatou. Por isso que, assim, hoje eu trabalho intensamente com os sonhos e com a psicossomática, porque não tem como separar. Não tem como separar sonhos do inconsciente, que também, quando a gestalterapia surgiu, era uma proposta, assim, muito direcionada para outro caminho, que assim, gestalterapia não trabalha com o inconsciente. Se a gente diz que gestalterapia não trabalha com o inconsciente, a gente está negando a própria existência. Nós temos o inconsciente, que ele nos favorece, inclusive, né? Então, todo o trabalho de sonhos que a gente faz e todo o trabalho de corpo que a gente faz é muito dentro dessa perspectiva, né? Quando eu falo corpo, a psicossomática, né? Então, assim, de repente, nós três aqui, a gente pode ter o mesmo sintoma, mas, assim, cada uma vai ter uma reação.
Eu acho muito legal isso, porque antes a gente via aquele modelo enrijecido da pessoa, né? O modelo biométrico ali. Exatamente. E que o corpo, só a fisiologia ali importava. E hoje é toda uma questão, assim, biopsico, socioecológico, espiritual, né? Que a Gestalt traz. Da gente olhar para o indivíduo como um todo, né? Entendendo... Historiar, né? A existência dele, né? Isso. Trazer essa existência na completude que ela é, né? Eu acho isso muito lindo. Exatamente. Aí Um eu dos acho que eu vou querer pontos... o telefone de vocês para marcar uma consulta. Que honra! A gente fala muito junto, viu? Sim. Mas sim, uma das coisas que eu admirei muito no formato do seu curso é como você tinha uma curiosidade ativa sobre o outro. Né? É quase como colocar ali uma lupa em cima daquela história. A pessoa está trazendo um incômodo, está trazendo aqui uma pontinha. E aí você fazia perguntas que no começo eu não entendia muito bem, mas ela trouxe isso, ela trouxe uma ansiedade. O que é que tem a ver esse ponto aqui com quem ela mora? E aí eu fui entendendo com a profundidade dos trabalhos a importância desse contexto, desse fundo, né, que está ali por detrás daquela figura. Isso me fez trazer realmente para dentro de mim a convicção de que cada pessoa é um mundo, né? E eu queria só ilustrar que eu também acompanhei uma moça, e aí, assim, isso me alargou realmente todas as fronteiras de pesquisa, assim, quem mora com quem. Por exemplo, agora há pouco mesmo no curso de sonhos, né? Eu falei para uma pessoa, não é você que mora com a sua filha, é sua filha que mora com você. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Então, assim, por exemplo, eu acompanhei uma pessoa também que ela estava mais de 2 anos de terapia, eu não sabia que o avô dela, ele estava em estado vegetativo. Aí eu comecei a despertar. Quantas pessoas moram na sua casa? Aí quando eu comecei a levantar isso, ela fala, tem meu avô. Eu falei, seu avô? Seu avô por parte de... Meu avô materno e tal. E eu falei, há quanto tempo seu avô mora com você? Ah, meu avô, há 10 anos. Há 10 anos minha avó vai lá, fala com ele, sai, ele é assistido e tudo, mas no estado vegetativo. E eu não sabia. Então, o quanto que a gente precisa, né? Eu sempre pergunto, quem mora com quem? Quem é? É você que mora com seu filho ou seu filho mora com você? Eu lembro que uma vez eu fui fazer supervisão com Lenise, e aí eu levei, assim, tava no começo de tudo, né, ali da profissão. Jovem terapeuta. Aí levei as minhas coisinhas, assim, peguei tudo, assim, perguntei tudo que tinha pra perguntar. E aí Lenise foi perguntando milhares de coisas. Você perguntou sobre isso? Você perguntou sobre aquilo? E o esposo? E aí eu, meu Deus do céu, é tanta coisa pra perguntar, tão importante, que eu não me tocava, assim, não me ligava. Mas, assim, com a sua... Com seus estudos, assim, com o que eu estudava com você, eu fui percebendo que é muita coisa, é um mundo muito vasto que a gente precisa estar sempre ligado, né? Em todos os aspectos. E daí a importância também da supervisão, né? Sim, por mesmo com um tempo de experiência, vão ter questões que para você vão passar. Às vezes até por um conteúdo próprio seu, né? E aí quando você vai na supervisão e o terapeuta te questiona, né? Você já perguntou isso? Essa coisa que eu não entendi muito bem, você pode perguntar de novo? É muito importante porque amplia o nosso olhar. Ah, realmente tem esse caminho aqui. Porque às vezes o cliente não vai trazer, não vai mencionar, porque não está figurando para ele. Não está chamando atenção para ele. E às vezes a gente está imerso no mundo do cliente, né? Também a gente precisa voltar e falar, não, aqui também eu sou profissional, eu tenho que lembrar do que eu estou trabalhando aqui, o que eu posso trabalhar aqui, né? Que é importante ser investigado, né? Isso. Interessante que houve uma época aqui no Brasil que começou a se questionar o nome supervisão. E aí a gente se encontrava em lugares, né? Não, vamos mudar esse nome supervisão, porque supervisão é uma supervisão. Sim, qual é o problema? Né? Vamos colocar o nome intervisão. Eu falei, gente, supervisão ou intervisão, a gente precisa adentrar o mundo do cliente. Sim. Né? Então, às vezes, há uma preocupação de conceitos, com conceitos. Né? E aí, não está funcionando assim? E não é uma supervisão mesmo? Qual é o problema de ser uma supervisão? Não, porque é o terapeuta. Sim, mas se o terapeuta não tiver uma visão maior do que a do cliente, não faz sentido realmente ele procurar esse terapeuta. O papo está muito bom, mas eu acho que a gente pode direcionar para uma coisa que a gente trouxe, que é uma música maravilhosa que você conhece. Ah, é verdade. Até deixou um trechinho aí para você. Que é a música do Chico César, que a maioria das pessoas também devem conhecer.
Se chama À Primeira Vista. Isso. Vamos recitar? Vamos. Então. Vamos lá, então. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando houve príncipe, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Que letra maravilhosa, né? Incrível. Tô apaixonada por essa música. Linda, né? É a possibilidade de trabalhos também. Eu gosto muito de trabalhar com música, não só a musicalidade, mas a letra da música. Sim. Nós temos grandes autores aqui. Sim. Você é uma grande admiradora da música, né? Muito. E o que é que você observa dessa letra? Algo te chama a atenção? Que reflexões que a gente Sim, pode trazer em vamos cima lá, dessa vamos letra, lá, né? Vamos lá, né? Eu achei interessante porque, assim, quando não tinha nada, eu quis. Né? Vocês colocaram até essa questão do entregar para o incerto, né? Para o desconhecido, né? Quando tudo era ausência, esperei. Aí ele começa a preencher as necessidades, né? E a sentir isso daí, né? Quando eu tive frio, tremi. Não tive frio, eu posso tremer. Uhum. Né? E a gente pensou muito nessa partezinha do quando tive frio, tremi. É aquela questão do figura e fundo. Figura e fundo. Né? Isso. Figura, o que é figura agora? Isso. Eu tô com frio. Isso. Então, eu tô tremendo, eu tô percebendo que eu tô tremendo, que eu tô com frio. E ali se tornou a maior necessidade emergente para mim, né? Eu preciso pegar um cobertor, preciso me cobrir para que volte ali a ficar tudo harmônico nesse fundo, né? Isso. Aproveitando essa parte, isso que você está falando, né? Para deixar o registro aqui de toda essa situação dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando e o quanto que a psicologia está presente também no trabalho voluntário, né? Muitos voluntários e tudo. É impossível, não é? Que a gente fique diferente. São cenas, é verdade. Cenas nunca vistas, né? Mas é a realidade. E marcou para sempre a nossa história, né? Para sempre. É verdade. Isso. Vamos lá, né? E aí ele continua, né, dizendo: quando tive coragem, liguei, quando chegou carta, abri, quando houve príncipe, dancei. Então, acho que fala muito de uma entrega também, né? De se permitir sentir, se permitir fazer o que se tem vontade, né? Sim. Quando criei asas, voei, né? Eu acho que é o máximo isso. Criei asas. Criei asas para ficar fechadinha, paradinha. Sim. Quando eu criei asas, e até a gente criar asas, às vezes a gente leva anos e anos e anos. É um né? processo. É verdade. É um processo porque, assim, há muitos anos atrás, quando eu recebi uma cliente com 75 anos, para mim foi algo extremamente diferente. Porque as pessoas idosas, elas não se permitiam. Eu vou falar das minhas dores, da minha intimidade com um profissional, sim. Não abre a boca para o odontólogo, não é? Não vai a um médico, faz exames ginecológicos. Não é? E qual a diferença? A diferença é que, ao mesmo tempo, a dor ela é concreta e abstrata. E assim, o que é que esse psicólogo vai fazer com o que eu estou dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. E a Gestalt nos prepara para isso. Sim. A exposição da pessoa, o quanto ela se doa, ela se entrega. Sim. E sim, ela se entrega muitas vezes para chamar a atenção, sim. Então isso não tem que ser criticado nem colocado realmente de lado. Ela faz isso a uma necessidade. Eu acho que a gestalterapia nos ensina a compreender qual é a necessidade da pessoa naquele momento, na vida dela, que nem sempre é só aquele momento, né? Ela tem um histórico. Sim. É verdade. É comum, né? Na nossa sociedade. Você não precisava ter feito isso. A gente dá receitas. É verdade. E até porque também nos incomoda, sem que a gente tenha consciência, nos incomoda a coragem do outro, até de errar. Coragem de errar, porque se coragem de acertar é legal. Agora, coragem de errar, a gente geralmente dá mais medo, né? Aí quando encontra alguém, aí diz lá o quê? É irresponsável, é louca. Vem o julgamento. Vem o julgamento, é descomprometida. Tudo isso não é nem para ofender o outro. É para eu negar que a mesma possibilidade que ela tem, eu posso ter. Isso é lindo demais, né? Uhum. Eu negar.
E a gente precisa ter um cuidado muito grande para não repetir violências que aquela pessoa já viveu no contexto dela, né? Às vezes ela está inserida num contexto que reprime muito o que ela sente, o que ela pensa, colocando muitos julgamentos aí por cima. E há uma tendência para que ela siga esse caminho, porque é o que ela conhece, é o que é familiar para ela, né? Então a gente precisa... É mais seguro, mais garantido, né? Exatamente, ela está acostumada a se ver dores, dessa né? forma. Exatamente. Mesmo que tenha dores, Eu acho legal também dessa partinha da música, né? De quando criei Asas Voei, a gente entende também que tem aquele ajustamento criativo dentro da Gestalt. E existe também um voar e um enraizar, né? E a gente precisa estar sempre se ajustando, tanto no enraizar, que a gente precisa... A forma que a gente vai criar raízes, como a gente vai criar raízes, e como a gente também vai voar, né? Nesse processo. O que é que eu preciso para voar, que é que eu preciso? Né? Essa parte em específico me chama muita atenção, porque o meu trabalho no seu workshop, né, de fantasia foi com asas, né? E eu fiz aquela escolha sem pensar muito o que é que isso significava para mim, mas a gente aprofundou, né? No trabalho eu vi que tinha todo um sentido eu estar ali com asas. Aquelas asas significavam algo para mim, né? E eu construí elas. Nem sempre a gente já vai estar com as asas prontas, né? Aliás, a gente precisa passar por esse processo de construção, né? De conhecer as nossas ferramentas para fazer a nossa construção, para estar prontas para voar. E nessa construção, a gente vem para uma questão importantíssima da nossa capacidade interior. Quantas pessoas nos fazem relatos de crescimento, muitos ganhos, inclusive, e elas dizem assim, eu nunca imaginei. Ela nunca se permitiu imaginar. Mas um dia ela imaginou, senão ela não estaria ali. Mas eu tenho nada, eu sou isso, aquilo, eu vou sonhar. É o sonho, se não um caminho para a realidade. Que lindo. Nossa. É lindo, né? Não? Demais, olha aqui o demais. sonho aqui, olha aqui sendo transformado em realidade. Eu vou pegar esse ganchinho agora para te fazer uma pergunta. Como é que você vive a Gestalt terapia para além da prática profissional? A gente falou muito hoje aqui, né, de prática profissional. Mas você sente que você vive a Gestalt para além do consultório? Eu até me preciso. Para não ser a terapeuta, para não ser... Mas, assim, eu sinto que eu vivo porque eu consigo fazer uma leitura do que está acontecendo na vida. E a minha vida não sou eu só. Né? São meus filhos, eu tenho 3 filhos, meus 7 netos, minha mãe, que está com Alzheimer. Então, assim, e tendo contato com realidades, essa primeira pessoa na família, é algo que mexe, né? Puxa, eu não conheço esse lugar, mas eu preciso continuar. Eu não posso ficar falando o tempo inteiro, só falando. Eu não posso negar o que está acontecendo. Né? Eu não posso negar o que está acontecendo, mas... E, ao mesmo tempo, eu também me recolho e, quando eu percebo, eu estou fugindo. Então, viver no dia a dia a Gestalt terapia, eu acho que é uma tomada de consciência como a gente está agindo. Né? A todo tempo, né, Lenise? O tempo todo. E, ao mesmo tempo, respeitar quem não consegue, porque o outro não tem a obrigação de ver o mundo igual a mim. Sim, ele não tem a obrigação. Porque quando surgiu, quando surgiu o conceito de empatia, foi um conceito assim, muito prático, vamos dizer. Empatia é olhar o mundo com os olhos do outro. Não é bem assim. Na verdade, olhar o mundo com os olhos do outro é compreender o que ele está passando. Mas eu nunca vou ver com os mesmos olhos. E lá pelo meio do caminho eu vou dizer, bem que eu faço. Mas eu estou compreendendo. Eu digo que eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Que hoje em dia casas são muros altíssimos, condomínios fechados, cães furiosos, tudo, câmeras, tudo, para proteger. Aparentemente os bens, mas o maior bem é a vida. Para proteger a nossa vida, a vida de quem está morando com a gente, vivendo com a gente. É por isso que a gente usa tudo isso, né? E dentro dessas coisas que você está trazendo, você está trazendo muitos contatos, né, também. O que seria contato, Lenise, assim, para que as pessoas que estão escutando também entendam, assim, dentro da Gestalt? Eu acho que um dos conceitos mais profundos. Contato necessariamente não perpassa pelo contato. Contato sou eu estar no mundo
da forma como o mundo está funcionando. Eu tenho acompanhado, o Brasil inteiro tem acompanhado essa tragédia do Rio Grande do Sul. Eu choro, eu fico pensando, meu Deus do céu, aí me emociono com a disponibilidade das pessoas e tudo. Isso é contato. A gente ter a coragem, a dignidade de entrar em contato com coisas que a gente não resolveu ainda. Dói, né? Eu ainda estou repetindo isso. A gente não vai fazer isso 24 horas, porque senão a gente não vive, né? Sim. A gente não vive. Mas o contato é, acima de tudo, a gente poder olhar para o que está acontecendo, até onde eu estou. Eu quero continuar, muitas vezes eu não tenho forças para dizer que eu quero continuar. Eu trago lá de trás um conceito antigo que abandonar o barco é covardia, não é? Isso não é ser amigo. Não, você tem que morrer você tem que ir até o fim com a outra pessoa. Então, tudo é muito relativo a partir da história de vida, né? Sim. Mas é um dos conceitos mais profundos, mais importantes da Gestalt terapia. Você trazendo isso, me vem muito uma frase da Karina, que a gente trouxe, né? Sim. Que é: a gente precisa entender que as nossas emoções são visitantes. E você trazendo que é um processo, né? Uma hora você vai estar vivendo aquela dor intensa, vai mas estar entregue ao contato com a dor, entregue ao outra contato hora com a com dor. outro sentimento, né? Isso. E sempre a gente está vivendo nesses contatos, né? Nesse contatar o mundo o tempo todo. Vocês falando sobre isso, um grande grupo do CCH, há uns 4, 5 anos atrás, nós fomos para Recife fazer curso com ela, com a Karina. Sim. E ela conta a história dela. Ela também teve tentativa de suicídio, a mãe dela também. Sim. Aí tem antes que ela falava em cuidados paliativos, né? E eu estou terminando de ler o livro dela, a Cláudia Arantes, né? Que é Histórias Lindas de Morrer. Então, são histórias de pacientes que estão partindo, né? E ela fala, sabe, da dor, mas ela está aqui, está junto, está trabalhando. Então, eu acho que a gente, terapeuta, a gente entender que é isso, assim, todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo vai morrer. Todo mundo pode ter, uma grande maioria pode ter ganhos ou ter perdas. Então, o que acontece a uma pessoa é possível acontecer a outro. E o que acontece a uma pessoa que não é terapeuta pode acontecer ao terapeuta. Por que não? Por que não? Então, esse livro da Cláudia Arantes, que é Histórias Lindas de Morrer, ela traz a história, inclusive, da morte do pai dela. Ela se internou e ela foi chamada e tudo mais. Então, tem muita gente boa no nosso país trabalhando. Sim, é verdade. Muita gente. Sim. E às vezes a gente vai ser uma ferramenta para ajudar o outro a entrar em contato no tempo dele, né? Porque nem sempre ele vai estar no tempo de se conectar com aquilo. Inclusive, o contato não é só para aquilo que é positivo, né? Como vocês bem falaram. Muitas vezes é algo desagradável e aí é difícil, né? Eu percebo que tem chegado muito a demanda no consultório, né? De pessoas com essa dificuldade de sentir os desconfortos, né? Viciadas em dopamina, né? Que tem muita dificuldade de entrar em contato com essas sensações desagradáveis, né? Com esses sentimentos difíceis, dolorosos demais, e a gente precisa ir percebendo esse tempo do outro e também ajudando ele a fornecer recursos, né? Para lidar. E isso também eu acho que leva a gente para um movimento e tratar com mais naturalidade essas coisas e o cliente perceber, porque, por exemplo, a Cláudia, nesse livro, ela traz a história da morte do pai dela, né? Então, o pai dela estava na UTI e ela estava acompanhando o pai, e a profissional médica não sabia que ela era médica, nem sabia que era filha dele. E não foi empática, falou com ela com respeitez e tudo. E aí ela tomou a frente. E ela disse: eu vou mandar fazer tal medicação. Aí a médica: quem é você? Não sabia que ela era médica. Ela disse: primeiro, é meu pai. Segundo, eu sou médica. Então, assim, tem essa coisa de uma desumanidade. Sim. Já está perto de morrer. A gente vê muito isso, né? E aí a coragem dela, né? A coragem dela ela disse, ela ficou respeitando a condição do pai dela sendo tratado por aquela profissional. Quando ela viu que não estava dando certo, ela falou assim: peraí, eu não vou fazer nada? Né? Preciso colocar um limite Preciso aqui, colocar né? um limite e preciso colocar o meu conhecimento. Né? Sim.
limites. Isso também rende muita história. Sim. E isso, em parte, me deixa feliz agora, porque eu sei que ainda tem muito pra gente conversar, então você vai precisar vir aqui mais vezes. Quantas vezes for necessário. Como todo contato, a gente precisa também encerrar ali o ciclo, né? Enfim, a gente precisa, mais uma vez, te convidar, né? Para você voltar, pra gente conversar mais e mais. E eu finalizo com uma frase que eu acho belíssima, né? Do próprio Fritz, quando ele diz: nem todo contato é positivo, nem toda fuga é negativa. Porque se criou esse estereótipo, se criou essa... Você está fugindo? Isso é negativo. Sim. Quando eu fujo, eu posso até não saber, mas eu estou respeitando os meus medos, as minhas fragilidades. Mas a vida pode me colocar diante de uma situação que eu não tenho permissão nem para isso. Sim. Tem aquela pessoa que fala assim: eu não tenho permissão para chorar, eu não tenho permissão para sentir as minhas dores, porque a vida que segue, sou eu que resolvo tudo isso. Veja. Então, cada pessoa tem uma forma de viver. Obrigada, Lenise. Estou muito feliz. Também. Eu agradeço. Eu peço com a gratidão imensa, eterna. Você, a Bruna também, por topar esse projeto, né, junto comigo. Muito obrigada a vocês duas. Eu que agradeço, né, esse privilégio de estar aqui com vocês e que eu faço profecias bem lógicas, né? Sucesso absoluto. Muito obrigada, isso me deixa muito feliz. Pela inteireza, pela fluidez de fazer o trabalho, pelo respeito ao que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês e a quem está assistindo também. Espero te ver no próximo. Gente.